A mandala, vamos falar, já que a gente está no afetivo, vamos falar a mandala do afetivo. Então, você embaralha os arcanos maiores. Olha, a mandala afetiva é muito chato fazer quando a pessoa tem uma pessoa que ela gosta, que ela está encanada. Porque aí o jogo acaba saindo todo falando dessa relação. Então, aí é melhor fazer a pirâmide de uma vez. Agora, o ideal da mandala é alguém que não tem relação nenhuma, né? Então, aí você vai embaralhar os maiores, e dos maiores, a gente só vai tirar o tema do jogo. Então, quem é você agora, no seu lado afetivo, para onde você vai? E aí guarda o corte também. Aí você embaralha os arcanos menores. Aí você vai dividir em 4 cortas, se quiser. Aí você vai dividir em 4 partes. A primeira parte é o que você traz das vidas passadas. A segunda parte é o que você vem aprendendo, o que você vem passando nos últimos tempos. Depois, a terceira parte, o que você precisa fazer para melhorar a sua vida afetiva. E no futuro, o que o futuro te reserva. Aí você vai tirar do primeiro bloco, que é o que você traz das vidas passadas. Então, vou tirar 3 cartas. E o corte vai botar ali. Aí você vai pegar o bloco do que você veio aprendendo ultimamente, o que você aprendeu aí nessa vida, vamos dizer, até agora. Depois, 3 cartas com o bloco do que você precisa fazer para melhorar, para ser vista pelo seu sua alma gêmea, para ser visto pela sua alma gêmea, 3 cartas. E 3 cartas para o que o destino te reserva. O que você aprendeu nos relacionamentos que você já teve, né? Com os relacionamentos. O que foi? É isso? O que você aprendeu com os relacionamentos que você já teve até hoje. É isso? Exato. É. Uhum. Então, aí você vai ler primeiro o tema do jogo, depois o que você traz das vidas passadas, o que você aprendeu agora com os relacionamentos que você teve, o que você precisa fazer para melhorar os seus relacionamentos e o que o destino te reserva para o futuro. Aí você vai ler no geralzão, primeiro, tarará, piriri. Aí, conforme ela fala e conversa e tudo mais, algumas vezes você pode usar 6 meses para trás, 6 meses para frente. Você pode usar com uma linha do tempo também. Então, às vezes ela fala, poxa, conheci um cara aí há 2 meses atrás. Por exemplo, aqui tem o As de Ouro. Conheci esse cara, mas, sei lá, não sei, aconteceu umas coisas inesperadas, né? Não sei se vai dar certo, né? Aí fala, parece que pode ser que venha a acontecer, você rever ele daqui uns 2 meses e começar essa relação daqui uns 4, 5 meses, né? Então, às vezes, você pode usar isso. Aí, como você lê, né? O que veio da vida passada? Você sempre foi uma mulher muito independente, mas sempre cuidou de si, mas sempre cuidou muito dos outros também.
aqui eu diria que tem uma dobradinha que fala, já teve uma posição muito importante, muita, assim, já foi uma autoridade, já teve posições importantes, mas você não estava dando valor a si própria, porque tem o 8. Então, até agora, você estava dando mais valor porque os outros esperam de você do que para você. Mas muitas coisas já foram esclarecidas na vida passada. Agora você já aprendeu a ter um equilíbrio maior, você já mudou a forma de se relacionar, colocando você em primeiro plano. Então, agora está mais aberto para resgatar uma relação do passado, e assim vai. Mas está iniciando uma nova etapa, né? Parece que tem uma pessoa que já entrou aqui e que vai se concretizar com os reis no futuro. Pois é. No futuro, esses dois reis pode falar que tem duas pessoas? Vão ter duas pessoas? Olha, tanto pode falar que tem duas pessoas, como dizer que é uma pessoa só, né? Você pode descrever um homem que tem uma pessoa, uma relação. Aqui você tem um casal, né, no jogo. Aliás, tem um casal de espadas e um rei e uma dama de paus. Então você pode falar, tá? Né, no seu destino tem um homem preparado, uma pessoa que vai levar a relação com um projeto de vida, que vai ser o eterno namorado, que é o rei de copas, muito sensível, cuidadoso, observador, né? Carinhoso. Então, você pode falar, usar as 3 cartas para descrever a pessoa que está prometida para ela no futuro, né? Ou se for um homem, você pode usar até o 3, né? Uma mulher, porque já apareceu aqui uma mulher que pode até estar vindo numa vida passada, né? Você traz de uma vida passada já um relacionamento muito forte com uma mulher, a que você se dedicou muito, talvez deu mais valor para ela do que para você, mas agora, né, você está mais equilibrado, você está vendo ela não mais como a dama de espadas, mas como a dama de paus, mais doce, ela também veio mais doce, ela também mudou, você também mudou a forma de se relacionar com ela. Então, um reencontro, onde aquele amor platônico pode ser resolvido, que é um amor, um novo projeto de vida. Amar é um projeto, um casamento, né, que vai trazer com essa mulher que embora seja mais doce, mas é uma mulher muito independente. Então, aí você vai variando. Que tal? Gostaram das histórias? Parece um filme. Esse é complicado, é? Complicado? É, porque traz até vidas passadas, né? Você vê que a vida passada, na psicologia, a gente pode dizer que a vida passada é a vida dos antepassados, né? Então, ela tem um pouco da constelação familiar, né? De você ver, no caso, uma mãe mais fria, né? Um pai dedicado. Então, você pode tirar um pouco a constelação familiar aí também. Tá. Eu Porque achei bem mais principalmente no fácil essa do afetivo, a que. relação com os pais é super importante, né? Então, você pode. Agora, às vezes é mais fácil você falar a vida passada, a pessoa aceita mais do que falar pai e mãe, sabe? É provável, né? Porque aí vem com um investimento diferente, a pessoa aceita mais fácil. Porque a gente tem uma obrigação de amar o pai e a mãe e não achar defeito neles, né? Então, quando é vida passada, aí já pode, né? É verdade. A gente desvia um pouco dos padrões.
Bom, agora, no lado profissional, ele segue o mesmo esquema. Aqui é o que você traz das vidas passadas, o que você vem aprendendo agora, o que você precisa fazer para implementar a sua vida profissional e o que o destino te reserva. Quer dizer, os quadrantes são iguais, né? É para a vida passada, o que você aprendeu agora, o que precisa aprender e o que o destino reserva. E aí, no caso da profissional, você vai usar todas as cartas para falar quais são as características e os talentos da pessoa. Ah, uma coisa que eu não falei também. Na mandala do amor, você pode ver usando as características dos arcanos, qual é o parceiro ideal. Então, qual é o parceiro ideal? Por exemplo, para um homem, seria uma mulher madura, independente, mais cuidadora, que dê importância para ele, para as coisas que ele faz, que ele também tenha orgulho dela, de apresentar para os amigos, uma pessoa clara, que não seja muito enrolada, equilibrada, que seja com a cabeça meio aberta, que não seja uma pessoa turrona, que seja doce, carinhosa, como a dama de paus, aberta, né? Que tenha a cabeça aberta, parece que aqui tem duas para isso, que esteja pronta para montar uma estrutura, que é batalhadora, que goste de desafios, que ajude a resolver certos traumas que a pessoa tem, que tenha uma relação sexual gostosa, harmônica, né? E sensível. Agora, para um homem, qual é o homem que ela vai querer? Um homem dedicado, que ela também tenha orgulho, claro, equilibrado, que também tenha a cabeça aberta, pronto para um relacionamento. Também um cara que seja, que goste de desafios, que tenha muito estímulo, né? Que também ajude ela a resolver coisas que ficaram platônicas, que tenha uma relação afetiva, sexual legal, que seja um cara que tenha uma determinação, um objetivo de vida, que seja romântico e sensível. Então, aí você vê, você usou todas as cartas para descrever o homem que ela está querendo, agora, ou a mulher que ele está querendo agora. E no profissional, aí você vai pegar as características, né? Aqui, no caso, seria o momento onde a pessoa está reavaliando mesmo a profissão e querendo combinar melhor as capacidades que ela tem. Então, aqui seria um momento bem bom para ver a prática profissional. Então, a pessoa tem organização, determinação, dedicação, facilidade de lidar com autoridade, clareza, equilíbrio, facilidade de lidar com vários ambientes, organização, facilidade de lidar com outras culturas, com desafios, com facilidade de lidar com frustrações, com estímulo. Aqui está falando que ela precisa desenvolver, né? Ela precisa ter mais coragem, superar os medos e buscar coisas que ela tenha mais interesse, que ela sinta mais estimulada. Porque no futuro ela vai encontrar algo onde ela vai se sentir útil usando as capacidades dela, onde ela vai assumir um papel. Então, aqui você, né, recomendaria a pessoa ir para aquilo que ela realmente gosta, que ela tem interesse, para aquilo que ela vem descobrindo, que
que são as capacidades que ela tem, onde ela possa assumir o papel que ela gostaria de ser e sair da sombra, que é 41, perder o medo. Então, talvez fazer um curso onde ela perca o medo de mostrar quem ela é. Então, às vezes, um diploma te dá mais firmeza, né? Faz sentido? Qual carta que fala do curso? Não, aqui porque fala que ela tem um certo medo do papel, de exercer o papel. Então, um diploma pode ajudar, né? Então, conforme o que você vê que ela... Porque, assim, o que ela quer atingir ainda é o que falta ela fazer, certo? Então, você pode usar essas cartas aqui também, conforme o que está faltando, você orientar o que ajudaria ela a suprir o que está faltando, né? Um dia eu serei igual a você. Oi? Um dia eu vou ser igual a você. Olhar as cartas. Não falta tanto. Eu olhar as cartas e já saber o Denise, que está acontecendo ali. Oi, tá. na mandala do amor, então, você fez uma leitura também do tempo dela, né? Psicológico dela, né? Do autoconhecimento, né? Só não colocou os meses, né? Eu não coloquei os meses, mas sim, eu fiz uma leitura rapidinha da linha do tempo. É bem completo, então, né? Oi? Fica bem completa essa leitura. Fica completa, porque você acaba falando um pouco do futuro, assim, né, da linha do tempo também. Mas voltada para o afetivo, né? Profissional também, né? Profissional, às vezes aparece coisas do lado profissional que estão interferindo no afetivo. É que agora eu falei um pouco dos dois, né? Eu misturei as duas mandalas. Eu falei da mandala do amor e aí completei falando como seria se fosse a mandala profissional, a chave do sucesso. Mas, basicamente, são esses três jogos. A linha do tempo, que pode variar o tempo, e o número de cartas, né? Porque as menores vão ter menos arcanos maiores também. A mandala e a sinacia da pirâmide. Dura decorar todos esses nomes, né? O que mais? Nossa, muito legal. Alguma pergunta? Nelise, existe, tipo, os valores da carta, do arcano, por exemplo, tipo, o mago diz sim, ou a papisa diz não. Existe essa forma também de Não, assim, pergunta instantânea, essas coisas? não tem não. Pode ser, às vezes o tarólogo pode definir uma convenção, né? Às vezes o tarólogo pode falar, não, para mim eu faço isso ou aquilo, mas eu não sei, para mim não tem isso. Não vejo isso. Uhum. Sim ou não? Não tem? Não. Não tem sim ou não. Até porque, sabe, como eu falo, esse negócio de você fazer o tarô sem método é muito chato, porque o tarô ele não responde exatamente o que você quer, É. né? Então, mesmo assim, quando eu falo você na mandala do amor, você está focando no afetivo, mas às vezes tem
uma coisa do profissional que acaba interferindo ali, né? Então, pode haver, pode acontecer. Por quê? Porque o tarô ele não vai falar só de uma coisa. Em geral, ele vai falar sobre tudo. E a gente é que vai adequar aquele significado geral da carta para o aspecto afetivo ou para o aspecto profissional. Mas aí é o tarólogo que vai adequar aquele significado. Então, como eu estou falando, às vezes você tem convenções. Por exemplo, para mim, se você vai mudar para uma casa, é dama de paus. Se você vai mudar para um apartamento, é rei de paus. Né? Às vezes, uma cobertura pode ser a dama de paus, e é um apartamento. Né? Então, para mim, eu coloco por quê? Porque o rei e a rainha de paus vão falar sobre uma casa. Aí está no masculino, é apartamento, é o rei, é o apartamento. Se está no feminino, pode ser, então, uma casa, uma cobertura, né? Sei lá. Então, mas isso é uma convenção minha, né? Não quer dizer que o rei de paus quer dizer um apartamento. Isso é uma convenção do tarólogo. Por isso que, às vezes, a pessoa vem com um jogo que ela tirou com uma outra pessoa. Só que a convenção da outra pessoa é diferente da minha. Então, às vezes, não, eu posso fazer uma leitura, mas não é a mesma coisa. Porque as cartas vão seguir a orientação da pessoa, né? A convenção da pessoa, porque a carta é uma relação entre o tarólogo e o consulente. E quem faz essa relação, em primeiro lugar, né, qual é o nome que eu dou para cada carta, o significado, é o tarólogo, né? O que mais? Podemos até dizer que é o que a pessoa precisa escutar também, às vezes, no momento, né? Exato. Eu falo muito isso. O tarô fala o que a pessoa precisa escutar. E ela só pega o que ela precisa escutar. Não adianta nem falar outra coisa. O tarólogo também só capta o que ela quer escutar, né? Não exatamente, não é o que ela quer escutar, o que ela precisa escutar. Porque Sim. não é o que ela quer. Às vezes, muitas vezes, o tarô não fala o que ela quer, né? Nelise, tem algum valor mínimo que você acha para os atendimentos? Tem como? Valores mínimos para atendimento. Valor mínimo de dinheiro, Você você está acha que falando? isso de dinheiro? Você acha que isso é a pessoa que determina ou você acha que tem uma ética nesse aspecto? Pô, se tivesse ética, o pessoal dos tarólogos detesta que eu dou os cursos gratuitos, né? Mas eu não sei, a minha orientação, né, é meio essa, de que o saber a gente tem que passar, né? Tá, né? Também penso assim. Agora, você vê, eu acho assim, a mãe menininha, ela dizia que se você não cobra, é como se você tivesse obrigação. E isso é como se você estivesse comprando o karma da outra pessoa. Então, e eu acho, se você está se dedicando à pessoa e quer se dedicar ao tarô, lógico que cobrar é uma coisa que vai ajudar você a continuar fazendo aquilo, né? Porque se você tiver que trabalhar também, aí você já não vai poder focar tanto no tarô. Lógico que tem um mínimo para começar a cobrar, né? Eu acho que você fez um cursinho ou dois e já começar a cobrar, meio esquisito. Depende, sei lá, entendeu? Não é, às vezes não é quantos cursos que você fez, porque também, se fosse assim, eu não podia cobrar até hoje, porque eu nunca fiz curso nenhum, né? Eu já fiz tanto e não consigo atender com tarô.
Então vai um pouco do que você acha que está dominando ou não. Mas se você acha que você já está dominando a ponto de você acha que você está ajudando a pessoa, eu acho que tem mais é que cobrar alguma coisa, porque você está dedicando um tempo para a pessoa, não é mais justo que a pessoa te retribua. A pessoa pode, sei lá, retribuir. Eu sou muito suspeita para falar de grana, porque no começo da minha carreira eu botava muito caro. Só para ter uma ideia, logo no começo eu cobrava um salário mínimo para leitura de tarô, que demorava 2 horas. Mas você vê, naquela época, ou era isso, ou eu não ia ser taróloga nunca, porque as pessoas não davam valor a esse tipo de coisa, era cartomancia, entendeu? Então, eu quis me diferenciar mesmo, né? Eu não era uma cartomante, não era assim que eu me via. Então, eu, sei lá, eu cobrava bem caro. Depois, com o tempo, os clientes, o que mudou bastante foi quando entrou o Collor, que aí todo mundo foi roubado, né? Que o dinheiro tudo foi embora lá, ele pegou as poupanças, tudo mais. Aí eu fiz esse negócio que eu uso agora, que é a faixa de preço. Então, aí eu dou uma faixa de preço. Então, para um tarô, eu falo, né? Por exemplo, a linha do tempo de 16 meses, eu falo que a pessoa pode pagar o quanto ela quiser, o mínimo é 250, o máximo é 800. Aí é uma faixa muito grande, mas, vamos se dizer, atualmente, eu por um tempo, quando o Collor fez isso, eu comecei a cobrar por faixa. Depois eu mudei, dei valores novamente. E assim, quando eu abri para a faixa de novo, que foi agora uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando começou a crise econômica no Brasil, mas a consulta custava R$ 450, a linha do tempo de 16 meses. Então, a sinastria era 550. Então, por isso, a faixa de preço ficou tão extensa, entendeu? Mas os clientes mudaram muito de status e por isso não podia manter, porque aí fica super chato. Uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma pessoa que fazia consulta comigo, a sinastria uma vez, 2 vezes por mês. Ela pagava R$ 500 a consulta. Aí, com essa crise, ela não podia fazer mais isso. Então, acabou abaixando para 250. Então, você vê, aí varia, porque se você não for flexível, de repente, numa crise, você fica sem trabalhar, né? Então, o preço, cada um cobra uma coisa diferente, viu? O pessoal mais, por exemplo, a Vera Cristina, ela, o mínimo dela parece que é 250 também agora, ela também faz faixa. O Giancarlo, eu acho que é 350, mas ele faz o mapa astral antes, ele tem todo um estudo antes. Então, cada pessoa determina uma coisa diferente. Agora, você vê, atualmente tem muita gente que está aí começando, que fez um cursinho, e cobra R$ 40, R$ 50 a consulta, né? Eu também, tem promoção aí, o ano passado, que eu fazia o tarô pequeno, de 1 ano, por R$ 120, porque se eu não fizesse, ia ficar sem trabalhar, né? Então, é questão de você ir se adequando ao momento. Elise, Tem um pouco isso. Às vezes, se você cobra barato demais, as pessoas acham
que você é ruim, né? Fala. Nele, assim, me aconteceu algumas vezes, tá? E um caso assim que me marcou muito, uns 2 anos atrás, um casal, uma médica e um treinador esportivo. O jogo para eles foi assim, sem eles falarem absolutamente nada, foi extremamente preciso. Eles tinham ideias de sair do país e tudo mais. Então, assim, ó, o jogo foi extremamente preciso com o que eles tinham planos. Inclusive, esse treinador ele tinha várias propostas já feitas. Só que, e não é a primeira vez que isso aconteceu, Nerise. O que que acontece? Não aconteceu absolutamente nada. Apesar de eles estarem, como é que eu diria assim, espantados com a precisão, não se realizou absolutamente nada como o que saiu na leitura. E aí que vem a minha pergunta. É possível que numa jogada a gente capte o que a pessoa deseja e não o que o tarô mais profundamente tem a dizer? Olha, tem duas coisas que acontecem. Uma, por exemplo, se você tiver a carta 17, ele pode estar dizendo de um futuro que vai demorar mais tempo para acontecer do que os meses que você colocou ali, né? Então, às vezes, pode demorar mais tempo para acontecer. Lembra quando eu estava explicando a linha do tempo? Que eu disse que, às vezes, você tem que... Às vezes, as coisas não acontecem naquele tempo que você está achando que o tarô está mostrando ali. Aham. Agora, muitas vezes acontece que a pessoa... Você faz uma leitura, por exemplo, aqui. Acontece uma situação, a Cora está tendo uma situação inesperada que está ligando tudo que você já fez com o que você gostaria de fazer, mas ela só se realiza daqui 4, 5 meses. Aí a pessoa já aconteceu uma coisa já, que ela fala, então acho que é isso. Aí você fala, então, deve ser, porque parece que encaixa com tudo que você está falando. Só que às vezes não era aquilo. A pessoa identificou um fato, mas não era aquele. Por exemplo, então, eu tive um convite, não, eu apliquei para trabalhar na Apple. Mas não, de repente, então se fala, bom, na Apple pode ser, porque você vai poder fazer isso, aquilo, outro. Encaixa com a Apple. Uhum. Mas, de repente, não era na Apple, era na Microsoft. Quer dizer, é parecido, também os dois fazem computador. Né? Nos dois, você vai exercer mais ou menos o mesmo papel. Só que não era aquela oportunidade da Apple. Então, a pessoa, às vezes, ela, pelo o que ela fala que está acontecendo, que para o geral, que vai ter uma mudança na vida dela, que ela vai começar uma coisa nova, é 100%. Agora, os fatos que vão compor o processo, a gente acaba usando muito o que a pessoa traz para você, né? O que ela fala que já começou, o que ela está planejando, e aí você encaixa no jogo, e às vezes não é exatamente aquilo. Mas aí, se você vai comparar, se você for para o símbolo puro, por exemplo, 6 meses depois, ela não foi trabalhar na Apple, mas aí você fala, poxa, mas nesse período, em 4 meses, 2 meses atrás, você começou alguma coisa aqui, não foi? Eu comecei a trabalhar na Microsoft. Bom, então, realmente você não era na Apple. O jogo estava falando que começava uma nova etapa, que você ia estar fazendo isso, aquilo. Na hora a gente achou que era a Apple, mas não, era na Microsoft. Entendeu? Uhum. Então, tem essas duas possibilidades. Ou de você ficou influenciado pelo um fato que a pessoa trouxe, e aí encaixou ele ali, às vezes acontece. Às vezes acontece de... Outra coisa que acontece, com a carta 9.
a pessoa descobriu uma solução. Mas, às vezes, entre descobrir a solução e solucionar, demora mais tempo, né? Então, você vê, ela descobriu a solução. A solução é eu ir trabalhar como contador. Mas até ela conseguir chegar lá, demora, né? Então, isso também às vezes acontece. Também, às vezes... A própria pessoa pode mudar de opinião, né, Menezes? Oi? Ela mudar o destino dela. Ah, também às vezes tem isso. Elise, Pode aproveitando o mudar o gancho da... destino ou por uma oportunidade que entrou no meio do caminho, que trouxe uma vantagem maior, ou porque ela não teve coragem, né? Por É isso que eu tô exemplo, em falando. relação ao Muda. artista, não teve coragem de se expor, de se colocar. Elise, aproveitando a 9, o tempo dela, num jogo, por exemplo, quem eu sou cai a 18 e para onde eu vou a 9. Essa 9 vai demorar em torno de 3 anos? Ela, quando está no futuro? Olha, em geral, quando ela sai, você conta a partir dali 3 anos atrás, independente da posição que ela está no jogo, né? Ah, tá. Agora, lógico que se ela está numa posição superficial do jogo, quer dizer, nas posições início, desenvolvimento, auge, final, que são na camada final, aí você pode dizer que ela está saindo da gruta, que ela já está se integrando, que ela está já confiando naquilo que ela descobriu, então ela já está mais no final do processo. Mas aí, se ela está não tanto na carta para onde eu vou, mas mais na periferia do jogo. Sabe assim? Na terceira camada, em vez na primeira ou na segunda. É como se o jogo andasse assim, sabe? Ele vai do interior para as camadas. Tá. Mas para onde eu vou, ela ainda vai vivenciar essa carta, né? Ou ela já está saindo? Mas ela está muito no centro do jogo. Então, ela ainda está muito importante, ela está muito dentro do processo ainda. Entendi. Uhum. Quando ela está nas camadas mais externas, nas perguntas início, desenvolvimento, auge ou final, aí ela já está mais adiantada no processo de 3 anos. Sim. Uhum. Porque não é só o futuro, como a profundidade da carta. Porque quanto mais profundo, mais ela está ainda mais no início do processo, mais externo já não é tão importante. Por exemplo, a carta 3. A carta 3, se ela está lá para onde eu vou, a reorganização e a combinação entre os conteúdos psíquicos, né, os conteúdos também que ela está aglutinando, que ela está combinando, arrumando, é muito maior do que se a 3 estiver numa dessas cartas, início, desenvolvimento, auge e fim. Porque aí ela pode ser só uma mera organização, tem um projeto que eu estou organizando para poder expandir. Então, estou chamando equipe, estou organizando os passos de como é que ele vai ser o processo. Então, ela não está tão profunda, ela está só como um aspecto mais de organização formal. Enquanto se ela está na posição interna do centro do jogo, aí a pessoa está agregando uma série de conhecimentos, de talentos que antes ela não estava usando, quer dizer, toda uma reformulação interna muito grande. Ok, obrigada. Uma aula interessante que eu acho é da gente falar do tempo das cartas. Né? Eu ia falar isso agora, Nelise. Sim. É uma aula legal de fazer. Mas não sei, eu acho que eu vou dar
agora uma revisada nos arcanos maiores. O que vocês acham? Maravilha. Não é? Ótimo. Acho ótimo. Perfeito. Muito bom. Nessa dos arcanos maiores, já não dá para falar do tempo? Tipo, Pode ser. Legal, uma boa ideia. Então, a gente faz uma revisão na aula que vem dos arcanos maiores e falamos o tempo. Nossa, que presente. Legal. Falaram tanto do coronavírus, você viu que presentão que nós ganhamos? Então. nossa, uma bênção, gente. Que isso. Eu tô falando. A males que vem para bem, menina. A males que vem pra... Não, minha vida mudou nessa quarentena. Mas escuta, esse é o segredo, aprender a fazer limonada com limão. É. Nossa, esse curso que você fez para a gente nesse período de 3 meses está sendo fantástico. Muito legal. Eu tenho o maior prazer de saber que eu estou contribuindo alguma coisa. Muito legal. Eu queria sempre aprender o egípcio, eu nunca conseguia associar o egípcio a nada. Eu sempre olhava as cartas, eu tinha as cartas, olhava e falava, e o que eu faço com isso? Muito bem. Então, pessoal, acho que hoje